Você sabia? Tanto o excesso quanto o déficit hídrico são prejudiciais para a produção agrícola. É indiscutível a importância da água para a vida. Embora represente 70% da terra, apenas 2,5% correspondem à água doce. De acordo com as condições climáticas diversificadas e características climáticas do Brasil, a agricultura possibilita o cultivo de várias espécies. Entretanto, pouca parte da agricultura brasileira apresenta a interação de sistemas de irrigação para o fornecimento de água para as plantas. A irrigação pode conferir maior competitividade na produção agrícola em virtude do aumento de produtividade e possibilidade do cultivo fora de época tradicional dependente das chuvas. Excesso hídrico. Certamente, as plantas apresentam mecanismos que possibilitam viver e até mesmo produzir sobre uma ampla faixa de umidade do solo. No entanto, quando a quantidade de água no solo for acima do exigido pela cultura, então teremos o excesso hídrico, o que pode prejudicar a plantação. Por isso, o efeito desse excesso sobre as plantas depende do estágio de desenvolvimento da cultura, como também sua duração. Principalmente em regiões úmidas, as culturas são afetadas pelo excesso de água devido às inundações ou pela saturação do solo após chuvas intensas. O excesso de água pode ter como origem o tipo de solo, chuvas intensas, manejo deficiente, técnicas de irrigação inadequadas, bem como topografia desfavorável. Portanto, as consequências desse excesso podem ser verificadas em várias etapas da produção, em intensidades distintas conforme o material genético. Na semeadura ou plantio, caso da cana-de-açúcar, pode resultar no assoreamento, como resultado necessitando de um replantio. Prejudica o desenvolvimento das raízes e da parte aérea, bem como a fixação de nitrogênio no caso de leguminosas. Potencializa o efeito de doenças, maior lixiviação de nutrientes, reduz a produtividade. Fisiologicamente, a baixa disponibilidade de oxigênio causa redução de respiração e volume total de raízes, bem como comprometendo a absorção de nutrientes. Se o excesso hídrico durar muitos dias, pode causar danos irreversíveis e, às vezes, a morte das plantas, dependendo do tipo de solo, fase fenológica e espécie cultivada. Déficit hídrico. Assim se denomina por déficit hídrico quando a precipitação é menor do que a evapotranspiração das plantas durante determinado período, ou seja, quando ocorre a falta de água no momento em que a planta necessita para se desenvolver. Portanto, para identificar se haverá probabilidade de ocorrer a falta de água em determinado momento, deve-se realizar o balanço hídrico. Assim, o balanço hídrico permite identificar quais as épocas de seca e maior disponibilidade hídrica, possibilitando o planejamento da época de semeadura e de colheita. Por meio do balanço hídrico, se ajustam os manejos da irrigação de acordo com a necessidade da cultura, racionalizando o uso da água. Com o intuito de elaborá-lo, determinam-se a camada de solo de concentração das raízes da espécie, 95% ou mais do sistema radicular, a série histórica das chuvas e a evapotranspiração. Dessa forma, podem ser obtidos os dados de precipitações por regiões pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Instituto Nacional de Meteorologia ou estação meteorológica instalada na própria propriedade. Conforme vimos, a falta de água pode interferir no desenvolvimento das plantas em diferentes fases do ciclo, desde os processos iniciais de germinação de sementes até a floração. Práticas de manejo sobre excesso e déficit hídrico. Existem práticas que possibilitam ajustar a quantidade de água necessária às plantas, permitindo a obtenção de altas produtividades. Portanto, quando se tem excesso devido à má drenagem do solo ou o tipo de solo, é recomendável realizar sistemas de drenagem, além de utilizar nessas áreas culturas mais resistentes ao excesso de água. Ao mesmo tempo, realizar semeadura na época correta, de tal forma que em situações de falta de água, práticas como a utilização de cultivares mais resistentes à seca e uso de irrigação são importantes. O rendimento da lavoura irrigada é 1,8 vezes maior do que um sequeiro, ou seja, quase o dobro da produtividade. Por isso, o manejo da irrigação ser feito de modo correto não ocorre como desperdício de água. Por fim, do monitoramento constante do clima, como precipitações, temperatura e umidade, o uso de irrigação é mais eficaz, pois só será fornecida água para a cultura enquanto ela necessitar. Desse modo, é feita a irrigação sustentável com a finalidade de aumentar a produtividade sem desperdício de água. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!